Beleza. Damares, aulas gravadas. As aulas das outras, das nossas duas últimas aulas, simplesmente não apareceram no meu Drive, em lugar nenhum. Então, de alguma forma, eu acho que foi salvo no Drive de alguém e está totalmente não compartilhado. Eu não consigo ver, não consigo saber com quem ficou. Já reclamei para a escola, mas ninguém sabe. Aí hoje falaram, aí me falaram, a escola disse assim, não, bote oculto o link da sala e você muda o link toda a aula. Então, toda a aula vai ser um novo link, aí eu vou entrar primeiro, entendeu? Para ver se fica salvo no meu Drive. Vamos lá. Até eu conseguir um programa para gravar, porque vou ver se eu gravo a partir do meu computador mesmo. Voltando aqui, então, o que eu estava falando. Quando eu falar que você está de uma entidade no banco de dados, você vai pensar que a entidade é essa tabela que a gente vai criar hoje, certo? E você vai se lembrar de programação orientada a objetos, tá? E vai lembrar do conceito de objeto, de classe, tá? Então, a nossa entidade, que a gente está vendo aqui, a nossa tabela no banco de dados, ela, na programação orientada a objetos, provavelmente isso vai ser uma classe, né? Então, no seu sistema que vai ler o banco de dados e fazer um processamento de dados através da linguagem de programação, certo? Quando lê os dados que está nessa tabela, vai colocar esses dados numa classe. Vai ser as propriedades dessa classe, tá? Então, a gente vai continuar vendo o conceito de entidade, certo? O conceito de tabela, certo? O comando create table. Então, entidade, tabela, create table e o conceito de chave primária, certo? É o que a gente vai tentar continuar vendo hoje. Salvar aqui. Professor, Sim, pode falar. essas aulas aí que não está sendo disponibilizada, por enquanto o senhor pode indicar vídeo para a gente assistir, por enquanto que, né, a gente não está podendo assistir essas aulas gravadas. Essas aulas foram. A outra aula foi só instalação. Não tinha. Depois eu vou procurar vídeo, tá? Aliás, eu tenho esse vídeo lá no meu canal. Tá certo. Não se preocupe que eu vou mandar esse vídeo agora para vocês. Perfeito. Porque assim tá resolvido, né? Então, vou lá para o meu canal, que não é esse. Vou pegar dois vídeos que são exatamente isso que eu estava fazendo lá no MySQL Workbench, tá? Era criação aqui, ó. Vamos lá, eu vou pegar aula 1, Ctrl C, aí eu vou botar em vários lugares, começando aqui no chat. Vou colocar lá na página de vocês no Classroom, certo? Então, aqui, ó, instalação do ambiente necessário, já tem a aula. Aí, esse aqui, manual. Aqui, eu vou botar aqui. Aula sobre o MySQL, que é o que a gente está usando, né? Workbench. Tá? Na verdade, eu vou criar um tópico aqui, ó. Melhor, né? Melhor colocar aqui. Isso aqui é a aula 1, certo? E aqui a 2, eu vou voltar. A 2, tá, cadê? Tá aqui. Modelando um sistema simples.
Então, essa 2 é modelo. Tá? Com isso aqui já tem mais até do que eu falei, certo? Postar. Então, tá aqui. E vou colocar também lá no swap. Vamos lá. Eu vou alterar aqui. Deixa aqui no swap. Pronto. Agora vamos que vamos. Então, eu vou colocar um material novo aqui para vocês, material de aula. Tá? Nós já temos aqui, ó, nós temos 2 materiais já, certo? Vou colocar o terceiro aqui. Então, vincular material, listar meus materiais cadastrados, adicionar material de aula. Então, aqui é banco de dados, aula, e aqui tem todos os principais comandos, tá? Nesse PDF, alter table e drop table, os principais comandos, certo? Ok. Qual é o arquivo? Esse arquivo aqui. Público. Enviar. Agora eu vou associar esse materiais de aula. Aí eu vou botar aqui. Esse aqui, exatamente. Enviar. Pronto, então tá aqui. Vou até abrir a partir aqui, vou fechar esse coisa aqui, Acrobat. Fechar isso aqui. Eu abro a partir daqui da aula. Bom, ok. A gente vai ter que ligar, né, os nossos servidores antes de mais nada, né? Então, a gente vai ligar o servidor de banco de dados, certo? Que é o MySQL, tá? Então, nós vamos precisar ligar o Champ Control Panel, certo? Então, é só digitar lá no Windows Champ Control Panel, painel de controle do Champ. Pronto. Vamos ver. Abriu aqui. Deixa eu botar a lupa para ficar... Cadê, meu Deus, a lupa? Hoje, como a gente vai mexer só com banco de dados, a gente não chegou na parte de programação ainda, a gente não vai ligar o Apache, tá? O Apache é o servidor web, onde vai rodar a linguagem PHP, certo? Não vai fazer isso agora, a gente ainda está na parte de banco de dados. Vamos ligar o nosso SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Nesse caso é o MySQL. Vamos dar Start lá no Champ Control Panel. Ok, ligou, ficou verde aqui, apareceu o número do processo no sistema operacional e a porta utilizada para a conexão TCP, protocolo TCP/IP, né? Ok. Então, ligamos o nosso servidor SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? A gente está modelando, certo? Como eu falei, o MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados. Por que a gente usa professor, por que a gente tem que usar um servidor de banco de dados, que é outra aplicação que não é a gente que programa, a gente já vai usar, certo? Por que a gente não faz um programa, porque a gente separa a aplicação, que é, no caso, seria o PHP que a gente vai usar, mas poderia ser Python, poderia ser Java, qualquer linguagem de programação, tá? Por que a gente separa
a programação, a aplicação do banco de dados. A gente acessa o MySQL, né? A gente precisa ter o XAMPP aqui, no nosso caso, a gente precisa ter um servidor de banco de dados que está separado do nosso programa. Por que a gente faz isso? Por que, que não é uma coisa só? Não é? Então, antes de existirem os sistemas gerenciadores de banco de dados, era o programador quem ia programar o jeito que o seu programa ia salvar num arquivo de texto. Isso dá muito trabalho, certo? É uma coisa antiga, gerava muito erro, era um trabalho imenso, porque é toda uma área de banco de dados que você ia ter que programar, e era assim que era feito, antigamente, nos anos 60 e 70, no início, tá? Então, você tinha que usar grandemente o conceito de estrutura de dados, que é uma matéria que a gente vê no nosso curso superior de informática, que a gente tem no campus Canguaretama. Nós temos um curso de nível superior. Eu indico vocês que são dessa área, façam esse curso superior quando vocês se formarem lá. Lá nesse curso tem a matéria estrutura de dados, onde a gente aprende a programar essas listas, árvores, grafos, que são formas de armazenar o dado na memória. Então, você programador é que tinha que fazer tudo isso, tá? Bom, mas aí a coisa evoluiu, certo? Começou a surgir, então, sistemas que fazem esse trabalho de salvar no disco para você. Você não precisa programar essas estruturas de dados. Esse sistema, o MySQL, já está fazendo da melhor forma possível. O MySQL ele já está salvando os arquivos da forma que ocupe menos espaço e que o arquivo você consiga encontrar informação da forma mais rápida possível, tá? Usando os melhores algoritmos. Você não precisa programar isso. Isso já está feito. Você só precisa saber a linguagem para se comunicar com esse sistema. Então, a linguagem é o SQL. É um pouquinho daquilo que a gente digitou na aula passada. Nós digitamos lá no MySQL Workbench. Então, vamos abrir o MySQL Workbench, tá? Eu já liguei o meu servidor aqui, MySQL, o meu SGBD, certo? E eu sei que eu tenho que digitar comandos em linguagem SQL, tá? Ok? Bom, para eu digitar esses comandos SQL, eu preciso de um cliente para me conectar nesse servidor, certo? A gente está usando o MySQL Workbench como cliente. Então, eu vou digitar aqui, lá na pesquisa, lá na busca do Windows, MySQL Workbench. Aqui, ó, apareceu, símbolo do golfinho. Deixa ele abrir aí. Tá aqui, o MySQL Workbench. Nas aulas passadas, eu ensinei como criar essa nova conexão. Tá? Então, quem não viu, mas está salvo na primeira aula, é só clicar no maisinho aqui, ó, clica no mais, bota o nome em Connection Name, não muda mais nada, aperta OK que vai dar certo, tá? Aí vai aparecer aqui, ó, no caso eu botei o nome Conexão Local. Então, se eu apertar aqui, eu vou me conectar nesse servidor MySQL, vou me conectar no servidor. O MySQL Workbench é um programa para se conectar no servidor, é o cliente, tá? Aqui é a arquitetura cliente-servidor. Se vocês estão vendo isso em redes de computadores, né? Arquitetura cliente-servidor. Bom, deu aquela mensagem padrão dizendo que o MySQL que eu estou tentando me conectar não é a versão original, é o Maria BD, certo? Então, como não é a mesma versão, ele está dizendo assim, pode ser que não dê certo, mas vai dar certo. Continue anyway, continue de toda forma. E ele abriu aqui para mim, ó, deixa eu botar a lupa para vocês enxergarem. Depois que eu me conectei aqui, eu fui lá na home, ó, na casinha, no golfinho, lá embaixo, cliquei 2 vezes. Quando eu me conectei de novo, ele abriu essa aba aqui, ó, conexão local, tá? Isso aqui, tudo que eu digitar aqui, quando eu apertar esse raiozinho, ele vai executar lá no servidor, certo? Isso aqui é a aula passada, tá? Eu vou chegar aqui e vou explicar tudo de novo, esses comandos, tá? Deixa eu só voltar lá para o slide, esse slide novo que eu botei. Então, eu estou conectado no sistema gerenciador de banco de dados, tá? Os comandos que eu estou digitando aqui, eu estou digitando lá no servidor de banco de dados. Ó. Por exemplo, show databases. Eu vou selecionar, vou apertar o raiozinho.
apareceu todas as bases de dados. A nossa base de dados que nós criamos é Info3, ó. Nós criamos essa. E show esquemas, professor, faz o quê? Show esquemas é a mesma coisa de show database. Mostra a base de dados. Aqui. Certo? Aula passada isso, hein, galera? Comentário é menos menos espaço, tá? Aí você cria um comentário. Vamos lá. Então, para criar essa base de dados, professor, para criar a base de dados, eu usei o comando create esquema info3, que é o nome da base de dados, tá? Ou create database info3. Eu não vou criar de novo porque ela já existe, eu já criei, ela já está aqui, ó. Eu usei o comando show databases, aí mostrou info3, ó. Eu não posso criar de novo, ó. Certo? Então, se eu criar de novo, vai dar um erro. Create esquema info3. Não pode criar a base de dados info3. Database já existe. Database, base de dados já existe. Bom, professor, beleza. Me diga de novo o que é uma base de dados. A base de dados é o local aonde vai ser salva todas as tabelas, todas as estruturas que você está criando para o seu banco de dados, para salvar os seus dados. Vai salvar dentro da sua base de dados. Como isso é um servidor, certo? Pode ter vários usuários com diferentes senhas, cada um com o seu sistema. É um servidor. Quando você está construindo uma aplicação no mundo real, você paga por mês ao servidor de banco de dados para você ter uma conta lá. Você paga mensalmente, certo? Então você tem direito a uma conta lá. E tem outros usuários também. Então cada usuário tem a sua base de dados para não ficar tudo misturado. Já pensou? Os seus dados misturados com os dados de outra aplicação não vai dar muito certo, né? Então cada um tem, vou fazer uma analogia, a sua pastinha, sabe a pasta do sistema operacional Windows? Essas pastas aqui, ó, sistema de arquivos, várias pastinhas. É como, eu vou fazer uma analogia, não é uma pasta, tá? Não é exatamente uma pasta, é mais do que isso, certo? É como se fosse uma pastinha sua, do seu sistema. Então eu criei a minha base de dados, Info3. Só eu tenho acesso, tá? Deixa eu fechar aqui essa pasta. Tá? Então eu criei a minha base de dados, onde vai ser salvo os meus dados, certo? Então o seu sistema de banco de dados, ele é a programação e essa base de dados que fica dentro do servidor, mas você pode fazer download da base de dados todas, incluindo os dados, para salvar em outro servidor se você quiser. A base de dados são os seus dados e suas estruturas de dados, tá? Hoje a gente vai aprender a primeira estrutura de dados, que é o Create Table, criar a tabela. Depois que a gente criou a base de dados, só basta criar uma vez, né? Agora eu quero acessar, eu quero entrar na minha pastinha, entre aspas, na pasta, Info3. Eu quero dizer para o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, MySQL, eu quero dizer para ele que todos os comandos que eu digitar a partir de agora estão sendo executados dentro de Info3. Para isso, eu vou usar o comando use info3. Seleciono e aperto o raio. Pronto. Agora, todo comando que eu digitar, certo? Vai aparecer aqui em info3. Então, por exemplo, se eu tivesse criado alguma tabela, seria o comando show tables, tá? Mas eu não criei tabela ainda, certo? Vou explicar para vocês o que é uma tabela. Então, se eu tentar ver quais são as tabelas que tem em Info3, não vai ter nenhuma tabela. Quer ver? Vamos fazer o teste. Exibindo as tabelas da base de dados Info3, que é o nosso sistema. Então, show tables. Quando eu executar, não vai aparecer nada aqui, ó, tá em branco, certo? Não tem, retornou 0 linhas, não tem nada, não tem nenhuma tabela criada, tá? Então, beleza. Vamos criar. Então, o que é essa tabela, né? A gente, deixa eu pegar o PDF.
Então, só para concluir, esse SGBD, ele abstrai os arquivos do banco de dados. Eu não preciso saber como é o modelo físico. Eu não preciso saber quais são os algoritmos para salvar, de que forma está sendo salvo no arquivo. Tá? O SGBD, o MySQL, é que vai fazer isso por mim. Além de que pode ter vários usuários acessando, como eu já falei. Então, tem um controle de usuários sem a criptografia e tudo mais, permissões e tudo mais, permissão para ver, etc. Certo? E utiliza o SQL, a linguagem SQL, como linguagem padrão, que são essa linguagem que a gente está aprendendo aos poucos. Tá? Então, isso faz com que o desenvolvimento do sistema seja mais rápido, porque já está feito para mim a parte do banco de dados. Certo? Então, beleza. Então, essa linguagem que a gente está digitando aqui não deixa de ser SQL também, certo? Vamos entender aqui, então. A SQL significa o quê? Structured Query Language, certo? Linguagem de consulta estruturada, ok? Para fazer uma consulta ao banco de dados. A gente faz perguntas, digita comandos no banco de dados, certo? Então, é uma linguagem de consulta. Eu peço um dado, tá? Ou eu peço para ele salvar um dado, ou remover um dado, certo? Bom, aí tem as subdivisões, né? Eu tenho a DDL, que é Data Definition Language, que é a linguagem para criar, alterar e deletar tabelas, por exemplo, que é o que a gente vai ver hoje, tá? E tem uma DML, que é a Data Manipulation Language, que é a linguagem para manipular os dados, tá? Então, eu tenho uma parte do SQL que é para criar as estruturas de dados, para modelar os dados dentro do SQL, e tem uma outra parte que é para inserir os dados e recuperar dados, tá? Bom, então hoje a gente está aprendendo, olha só, como criar uma tabela. O comando é o comando create table, certo? A gente estava fazendo na aula passada só aqui na interface gráfica, tá? A gente estava vendo ainda o quê? Foi o que a gente viu na aula passada. Nós vimos alguns tipos de dados, como o varchar e o char, caractere, certo? Aqui os tipos de dados, tá? E vimos o conceito de chave primária, ok? Primary key, tá vendo aqui? Então, o que é uma chave primária? Alguém lembra? Vou pegar o outro PDF também da nossa aula. Cadê? Dessa aula aqui, ó. Também vai ser importante. Isso aqui o chat coisou e eu não vi. Banco de dados é um arquivo ou um pequeno conjunto de arquivos que ficam armazenados em uma máquina que pode ser local ou geralmente uma máquina remota, um servidor. O seu banco de dados, certo? Que seria a sua base de dados, que é o que a gente está chamando de base de dados, é isso, né? São os seus arquivos salvos lá nesse servidor, certo? Exatamente. Agora, o identificador, ó, Inácio falou, um identificador, exatamente. Coloque os slides no Class, professor. Não, eu estou colocando lá no Swap, certo? Eu estou agrupando num lugar só, lá no Swap. Então, toda vida que você quiser pegar material, vai lá no Swap, porque está tudo num lugar só. Se ficar no Class, fica tudo bagunçado, tá? Exatamente o que Ignácio falou. O identificador, ou seja, a chave primária é ao número. Deixa eu voltar lá, pessoal, perdi o slide aqui. É um dos atributos, certo? Bom, melhor a lupa, né, para ficar maior. Que identifica unicamente aquela instância, aquele dado. Eu posso ter aqui, ó. Aqui é a tabela que a gente vai criar hoje. É o lugar. Essa tabela fica dentro da minha base de dados. Fica dentro do meu banco de dados. Vai ser um dos arquivos que vai ser criado lá, tá? Um arquivo lá binário, certo? Onde vai ter, dentro desse arquivo, só quem entende esse... Não adianta você querer abrir esse arquivo com o editor de texto para ver. Só quem entende esse arquivo é o MySQL.
ele salvou de uma forma que ele otimizou tudo, compactou algumas coisas, escreveu de uma certa forma que só ele vai conseguir ler, certo? Então, essa tabela é o local onde vai ser salvo lá nos meus arquivos, tá? Os meus dados. Aí eu tenho que dizer o nome dela, que a gente fez ontem não, na aula passada, só no MySQL Workbench. A gente vai fazer de novo no MySQL Workbench, certo? Deixa eu explicar aqui com o comando, aí a gente volta e faz lá no MySQL Workbench de maneira gráfica, tá? Então, a chave primária, que no caso aqui é um dos atributos, então, a sua tabela, por exemplo, eu quero salvar informação sobre a entidade e usuário. No caso de um programa, né, construído com a programação orientada a objetos, eu quero salvar aquela classe no banco de dados, aquela instância daquela classe, né? Aquele usuário específico. Eu quero salvar ele. Então, eu vou salvar nesse local, que é essa tabela chamada usuário. O usuário, ele tem várias propriedades, não é? Os atributos de usuário. Então, ele tem esse número que identifica ele unicamente nesse sistema. Então, poderia ser a matrícula do aluno, pode ser o CPF, porque duas pessoas não têm o mesmo CPF. O CPF é único. Somente uma pessoa tem aquele número. Então, ele é um ótimo candidato a ser a chave primária. Primary Key, o identificador único, certo? Identificador único faz o quê? Então, identifica exatamente aquele dado, aquela pessoa, certo? Então, por exemplo, você quer deletar aquela pessoa do banco de dados. Se você não tiver como deletar pelo identificador único, você pode acabar deletando mais de uma pessoa, se ela tiver, por exemplo, o mesmo nome, entendeu? Um nome não presta para ser um identificador único, porque mais de uma pessoa pode ter o mesmo nome. Pode acontecer. Né? Então, eu quero uma coisa que só aquela pessoa tenha. Poderia ser o e-mail, professor? Poderia ser o e-mail, certo? Porém, é melhor que seja um número, porque é mais rápido pesquisar por números, porque você bota o número em ordem, certo? Crescente, e assim fica mais fácil achar aquele número, utilizando algoritmos de busca e ordenação, tá? Então, geralmente, você cria, mesmo que a pessoa tenha vários atributos, mesmo que você sabe que pode ser o e-mail, pode ser o CPF, você cria um a mais. Na prática, é isso que a gente faz. A gente cria o nosso próprio atributo. Chama ele de ID, ou então poderia ser ID usuário, certo? Diz que é do tipo inteiro, não pode ser nulo, not null, espaço. É uma chave primária, é um número, né? Eu quero que toda vida que alguém cadastrar um novo usuário, certo? Eu quero que essa chave primária automaticamente ela incremente, ou seja, vamos supor, começa do 1, primeiro, não tem nenhum usuário cadastrado, tem 0 usuários, aí se cadastrou o primeiro usuário, certo? O ID automaticamente vai ser 1, porque o atributo auto-incremente está aqui, ó. Aí, quando eu cadastrar o segundo usuário, automaticamente o ID dele vai ser 2. Quando eu cadastrar o terceiro usuário, automaticamente o sistema vai gerar a primary key 3 e assim por diante. Para que isso seja automático, para que eu não necessite eu mesmo ficar vendo qual é o último e depois somar mais um, para que o banco faça isso por mim, eu tenho que colocar aqui que um dos atributos do atributo ID é o fato dele ser auto-incremente, certo? Então, como é esse comando, professor? Vamos dar uma visão geral no comando que cria um modelo desse aqui. Isso aqui é um modelo, isso aqui é um desenho. Isso aqui é o modelo na linguagem SQL, certo? Então, como é que eu crio? Eu vou criar essa tabela. Create table, o nome da tabela, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final, não tem aqui, mas é para botar, tá? Aí, dentro do parênteses, eu vou colocar cada um dos atributos que eu quero que salve, cada uma das colunas dessa tabela, certo? E dizendo o tipo de dado dela com configuração para essa coluna. Então, por exemplo, eu coloquei ID, eu disse que é do tipo inteiro, é um número inteiro. Não pode ser nulo se alguém tentar cadastrar um usuário com o ID vazio, vai gerar um erro e não vai cadastrar, vai gerar um erro.
Isso é uma restrição de integridade do sistema, certo? Eu disse que é uma chave primária, ou seja, é o atributo que identifica unicamente ele. Por que eu tenho que dizer? Para que seja otimizada essa coluna. O banco vai salvar de forma que seja mais rápido procurar pelo ID. Se você procurar pelo ID, é mais rápido do que procurar uma pessoa pelo e-mail, entendeu? A forma mais rápida de procurar um usuário vai ser procurar pela chave primária dele, porque o banco vai salvar os arquivos de uma forma otimizada para que a busca por dados seja através dessa coluna e não das outras. Então, se você diz que o ID é a chave primária, em vez de procurar o usuário pelo número do ID dele, ficar procurando pelo nome, isso é mais lento, tá? Por isso que eu tenho que dizer, esse é a chave primária, porque ele vai otimizar através do ID, certo? Autoincremento significa que esse número vai ficar sozinho, cada novo usuário vai somar. Beleza, eu disse todas as configurações da coluna chave primária ID, que é aquele atributo que identifica unicamente, como disse Inácio Sagler. Agora, eu boto vírgula, certo? Aí eu vou dizer o novo atributo, por exemplo, o nome do usuário, tá? Eu digo qual é o tipo de dado desse atributo e o tamanho máximo, certo? Como aqui é um atributo caractere que varia, var, char, qual é a diferença do varchar para o char? Note que aqui, ó, o nome é varchar. Eu tenho outro atributo aqui, ó, depois da vírgula, gênero, que é char, caractere. Alguém lembra a diferença do char para o varchar? Alguém consegue lembrar a diferença? Deixa eu vir aqui. Espera aí. Char é assim, Inácio, char não é isso não, é assim, ó. O char, o que você colocar aqui no char, ele vai considerar que você vai gastar aquilo ali, vai reservar aquilo ali. Então, por exemplo, é porque aqui tem SHA-1, o tamanho dele é 1, mas se eu tivesse colocado 10 aqui, vamos supor que aqui tem 10, certo? Não é 1 não, é 10. Ele vai gastar 10 espaços de memória. Mesmo que eu não use, certo? Ele vai ter ali o espaço 10 guardado. Então, vai aumentar o tamanho do meu arquivo, certo? Não vai estar otimizado, entendeu? Se a palavra for menor do que 10. Mas se eu tiver certeza que a palavra sempre vai ter 10 letras, eu tenho certeza absoluta que nesse sistema nunca vai ter uma palavra com mais de 10 letras, nem menos. E disser que char 10 é o melhor tipo de dado para ele, porque está otimizado para receber uma palavra que tem aquela quantidade de letras sempre. Então, o banco de dados vai salvar lá no arquivo de forma otimizada, certo? Então, por exemplo, quando eu digo que gênero é masculino, feminino. Aí eu posso botar a letra M, masculino, e F de feminino, apenas uma única letra. E sempre vai ser ou M ou F, ou M ou F. Então, eu digo que é char de tamanho 1, certo? Não varia o tamanho, o char. E o varchar, o tamanho varia. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, eu botei varchar 45. Eu posso, se eu escrever um e-mail que tem 45 letras, ele vai ocupar as 45 posições na memória. Se eu escrever um e-mail que só tem 10 letras, tem menos. Ele só vai ocupar 10 letras, ele não vai gastar 45. Ele só gasta se eu usar. Se eu não usar, ele não gasta. Entendeu? Então ele é ótimo, porque assim ele evita estar gastando espaço. Porém, ele é mais lento do que o char. Entendeu? Porque ainda precisa um algoritmo ficar calculando qual é o tamanho da palavra. Então isso aí adiciona mais lentidão. Entendeu? Então, voltando, uma perguntinha que eu sempre vou perguntar. Ó. Anota essa pergunta aí, para vocês saberem. A diferença de char para o varchar. O char, caractere, o tamanho não varia. Se você disser que aqui é char 45,
ele vai gastar sempre 45 espaços, certo? Agora, o varchar, o nome pode variar de tamanho. Mas, se você tentar botar mais do que o tamanho máximo que você configurou aqui, ele vai cortar, certo? O máximo de todos é 255 no varchar, tá? Beleza, professor, entendi. O varchar, se eu colocar menos do que 45, ele não vai gastar. Então, para um nome pode ser, né, professor? Agora, qual é o tamanho máximo que cabe aqui dentro? 255. E se eu quiser escrever uma coisa que tem mais do que 255? Você vai usar o tipo text, certo? Texto, tá? Vou mostrar depois. Beleza, eu escolhi o tipo de dado para esse atributo nome. Para o ID, eu escolhi o tipo de dado também. Tá aqui, ó, int, certo? Para o nome, eu escolhi um tipo de dado também. Vá achar e disse o tamanho. Depois eu disse que ele não pode ser nulo, not null, certo? Ou seja, se você tentar cadastrar um usuário com um nome vazio, o banco de dados vai gerar um erro e não vai cadastrar. Isso é uma restrição de integridade. Isso evita você ter inconsistências nos dados. O que são inconsistências nos dados? É você ter dados com coisas vazias, com informações duplicadas, certo? É dado lixo. Você tem lixo no banco de dados. Você não quer lixo, você não quer um erro, não é? O nome está vazio porque aconteceu algum erro lá na sua interface gráfica que deixou o cara digitar um nome vazio, que não era para digitar. Então, se você deixar esse erro se propagar até o banco de dados, você vai salvar lixo no meio dos dados. Entendeu? Então, para evitar que você gere dados inconsistentes, você usa as restrições de integridade. Uma delas é o not null, não deixa que seja nulo. Se você tentar cadastrar nulo, ele gera um erro e não cadastra, certo? Vírgula, próximo atributo, e-mail. E-mail não é um número, e-mail é um texto, é uma string. Só que aqui no banco de dados não existe string, existe varchar. Porque eu não sei o tamanho do e-mail, pode ser pequeno, pode ser grande. Agora, eu não colocaria 45 o tamanho máximo, eu colocaria 255, tá? A gente vai fazer lá no negócio, lá no MySQL Workbench. Espaço não pode ser nulo, restrição de integridade. Então, se você tentar cadastrar um e-mail vazio, ele gera um erro. Vírgula, o próximo atributo, gênero. Aí o gênero eu quero salvar só a letrinha M de masculino ou a letrinha F de feminino, certo? M ou F, tá? Então é só uma letra, nunca vai ser 0 letras, então eu tenho certeza que o tamanho é 1. Então o melhor tipo de dado para isso é o char. Vai ser muito rápido se eu usar o char. Aí beleza, tá aqui, o tipo de dado. Espaço, not null. Aí, como não tem mais nenhum outro atributo, esse é o último, você não bota vírgula, tá vendo? Não tem vírgula. Aí você fecha o parênteses, ponto e vírgula no final. Isso vai criar a tabela, certo? Vamos criar uma tabela? Vamos. Mas antes eu quero mostrar para vocês aonde que vocês vão ver lá no manual esses tipos de dados aqui, ó. Aonde é que eu vejo isso para estudar, para ler melhor, né? Lá no manual do MySQL. Então, o MySQL que vem salvo aqui no Champ Control Panel, certo? É o MariaDB. Eu vou abrir aqui no Google, MariaDB, aliás. Ó, cadê a lupa? MariaDB, certo? Aí eu quero, mas aí eu não vou digitar assim não, eu vou botar logo manual. Vamos aqui abrir aqui o Google, tá? Eu quero o manual do MariaDB, né? Então eu vou botar MariaDB manual, certo? Aí eu vou botar tipos de dados. Data types. Aí tá aqui, ó. Eu vou copiar para vocês isso. Deixa eu tirar a lupa, senão a gente não vai conseguir ver, né? Então, esse link aqui que eu vou botar para vocês, ó, tem os tipos de dados do MySQL
No caso aqui, o MariaDB. Viu? Aí vocês têm que ler, tá? Será que tem em português? Ah, tá aqui, ó. Tipos de dados, mas é espanhol, ó. Não tem em português, não. Quer ver, ó? Isso aqui é espanhol. Aliás, é português, mas não tem, ó. Só tem em inglês, tá? Mas espera aí que eu vou pegar também do MySQL, a outro MySQL, sem ser o MariaDB. Mas deixa eu só dizer. Então, aqui, ó, tem o tipo inteiro, tem o tipo... Vamos lá, você quer saber o varchar? Varchar aqui, ó. Vou clicar aqui no varchar. Aí tem a descrição, certo? A descrição explicando bem direitinho e exemplos, tá? Vários exemplos, ó. Certo? E mais explicações sobre o que é que acontece, fala sobre outros tipos de dados, aí tem que ler com calma, certo? Então, a partir daqui do manual é que você vai aprender. Então, infelizmente, ele não está em português, está em inglês, né? De toda forma, eu vou botar essa versão aqui, Ctrl L, Ctrl C, eu vou colocar lá no... Aqui, ó. Tipos de dados no MariaDB, que é o que vem com o champ, tá? Aqui. E agora eu quero colocar, achar em português, porque não vai mudar muita coisa não, tá? Então eu vou achar, cadê a página lá? Vamos voltar lá para o Google. Aí agora eu vou fazer assim, em vez de ser MariaDB, eu vou botar MySQL, manual. Aí aqui eu posso escrever tipos de dados, porque vai ter em português, tá? Tipos de dados. Quero pegar lá do manual oficial. Não vou pegar de nenhum site, tá? Eu quero pegar do site MySQL, aqui, ó. Manual de referência, tá? Vamos ver. É um PDF, mas pelo menos está em português. Ixi, eu acho que esse PDF vai ser tudo, ó. A gente tenta procurar por ele, né? Deixa ele fazer download aqui. É bom que você pode também fazer o download no celular e ficar lendo esse PDF em qualquer lugar. Então aqui a gente vai ver todos os tipos de dados, certo? Os possíveis tipos de dados para esses atributos que a gente está vendo. Deixa ele terminar aí o download. Aí eu já boto para vocês aí, tá? Pronto, manual de referência do MySQL. Vamos lá. Eu só ver aqui de que horas que termina essa aula. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 9h45. Ainda tem tempo demais. Bom, agora eu quero achar aqui os tipos de dados, né? O ruim aqui é que eu não estou achando um lugar para pesquisar aqui, né? Onde é que... Ah, é aqui embaixo, ó. Não. Bom, vamos lá. Capítulo 1, informações gerais, bufo. Capítulo 2, instalação, não. Tutorial, introdução, criando tabelas, utilização, administração, não. Otimização, não. Referência da linguagem. Aqui, ó, tipos de campos. Certo? Aí tem falando aqui sobre os tipos de dados, ó. Em português, boolean, int, integer, big int, float,
double, timestamp, caractere. Aqui é porque tem muita coisa, tá? São os tipos, certo? Então é o manual aqui, pegar o manual, botar lá no aqui, manual em português. E vou mandar, português tem acento, né, professor? E vou dizer qual é a página, tá? Ler sobre os tipos de dados. Por volta da página, vamos ver qual é a página, né? Então, tipos de campos está na página 361, certo? Tipos de campos. 361. 361. Tipos de campos. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui tudo também. Enviar para vocês estudarem, certo? No momento offline, naquele momento assíncrono, certo? É para vocês lerem sobre os tipos de dados, tá? Deixa eu colocar isso lá no Swap também. Então, vamos lá para o Swap. Botar lá na aula de hoje. Cadê? Editar essa aula aqui. Beleza. Tá bom? Esse PDF tá para ler tem que ser com calma, né? Que a letra tá pequenininha, não dá para estar mostrando aqui na aula, tá? Aí vocês vão lendo aí com calma. Se você for na página do cadê? Fechei, ó. Do MySQL Workbench, ela tá em inglês, porém eu acho que tá melhor. Certo? Tá mais fácil de visualizar, mas também você pode pesquisar na internet os tipos de dados do MySQL, certo? Beleza, professor. Como é que a gente cria? Então, a gente estava vendo isso aqui, ó. Nós estávamos fazendo, então, vendo o conceito de modelo, né? A tabela que eu estou criando com o Create Table, certo? É um modelo dessa. É esse aqui, é a entidade. No caso, a entidade usuário, que tem várias propriedades, vários atributos, incluindo o atributo chave primária, não é? O identificador único, aquele que o número que identifica aquela instância, aquela linha na tabela, tá? Aquele dado especificamente, tá? E tem outros atributos. Cada um desses atributos tem um tipo de dado, não é? Aí tem os tipos de atributo composto, isso aí vai ser mais para depois, tá? O atributo chave, que é a chave primária, que é explicado, também tem isso. O PDF está lá no Swap, tá? Relacionamento a gente não vai ver agora, não. A gente está vendo aqui só como que a gente cria essa tabela que representa esse modelo, tá? Então, esse modelo aqui, ele é o modelo entidade de relacionamento, não é? Ele ajuda você até mesmo a parte de programação do sistema, não apenas o banco de dados, tá? Quando você programa a partir dos dados, você pensa o seu sistema a partir dessas entidades que formam o sistema, a partir dos dados. Bom, então vamos criar. Vamos lá para o MySQL Workbench. O que foi que a gente fez na aula passada? Em vez de eu digitar o comando aqui, create table, eu fiz assim, ó. Eu vim aqui lá na home, então eu não estava conectado aqui para digitar comando no banco, não. Eu estava aqui na home, certo? Aí vim aqui, ó, debaixo do golfinho tem esses
essas tabelas aí, tá? Essas entidades, esses diagramas. Cliquei, models, tá vendo? Aí eu mandei abrir um novo modelo. Cliquei no mais. Aí eu mandei add diagram 2 vezes. Aí ele abriu essa aba aqui, ó, a terceira aba, EER diagram. Então eu tenho a aba home, onde eu volto para cá, posso voltar para cá, ó, certo? Estou na home. Tenho a aba conexão, que eu me conectei a partir da home, eu vim aqui embaixo e me conectei. Aí ele abriu a conexão para digitar comandos lá no banco. Eu quero digitar aqui o comando create table. Eu quero criando a tabela, por exemplo, usuário, certo? Ele vai salvar, então, as informações sobre essa entidade e usuário. É isso que eu quero fazer aqui, tá? Mas na aula passada, eu criei essa tabela aqui. Eu criei esse diagrama aqui, ó, que vocês estão vendo lá no outro PDF aqui, ó. Eu criei esse diagrama aqui, diagrama entidade e relacionamento. Como foi que eu fiz que criei para criar esse diagrama aqui? Eu vim aqui, tá? Então, em EER, Entity Relationship, entidade e relacionamento, é o nome desse diagrama em português, tá? Diagrama, entidade e relacionamento. Ó, cadê? Deixa eu tirar a lupa aqui. Só para mostrar aqui o negócio. Esse diagrama entidade e relacionamento, ele não é só usado no banco de dados, não. Diagrama, entidade, relacionamento. Ele não é só usado em banco de dados, não, tá? Ele é usado para você modelar o seu sistema de uma maneira geral, certo? Ou para você criar suas classes, para você entender o que você vai fazer. Só que você começa pelo banco de dados, tá? Então você cria esses modelos aqui, ó. Tá? Vários diagramas, entidades, a entidade médico, a entidade paciente, com vários dos seus atributos, e o atributo-chave é esse que tem duas rodelinhas aqui, ó, telefone, tá? Então, isso aqui a gente já sabe, né? Como é que eu crio esse diagrama aqui, esse desenho lá no MySQL? Então, eu vim aqui, ó, aqui embaixo, cliquei aqui, mais model, ele abriu isso aqui, eu cliquei 2 vezes em add diagram, ele abriu o diagrama entidade e relacionamento. Agora eu vou, aqui do lado tem as tabelas, eu quero criar uma nova tabela, deixa eu botar aqui a lupa. Aqui do lado tem várias ferramentas que eu posso usar, tá vendo? Eu vou tirar essa parte daqui da lateral e essa outra parte da lateral aqui que não ajuda em nada, eu vou tirar a partir daqui, ó, eu vou deixar cinza, ó. Pronto, agora o tamanho da tela, o que foi isso que eu fiz? Deixa eu tirar a lupa para vocês se localizarem, tá? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. A tela que eu estou trabalhando é essa aqui do meio, do centro, certo? Essa tela aqui, ela não está ajudando em nada, está só me atrapalhando. Essa outra tela aqui da lateral também. Como é que eu faço para deixar só a do centro? Eu venho aqui, ó, perto do botão fechar, ó, lá embaixo tem esses dois azulzinhos aqui, um para a direita, outro para a esquerda. Aí eu vou simplesmente tirar, ó, deixar cinza. Eu clico, ó, saiu de um lado, saiu do outro lado. Ok? Então agora eu vou me concentrar só no que eu quero. Estou no diagrama entidade e relacionamento, EER diagram, e vou criar a ferramenta que eu quero pegar aqui, é a ferramenta Place a New Table. Posicione uma nova tabela. Vou clicar aqui, certo? Vou clicar aqui dentro, pronto. Table 1. Eu quero mudar as propriedades dessa tabela, por exemplo, o nome dela, né? Vou clicar 2 vezes aqui, 2 vezes. Aí ele abriu aqui, ó, vou botar ela mais para cima aqui, pronto. E vou aumentar aqui o tamanho dela para a gente ver os atributos. Não tem nenhum atributo, mas o nome dela que abriu aqui embaixo, eu vou chamar de usuário. Usuário, certo? Apertar Enter. Uso, aí eu vou aumentar aqui, ó, usuário. Pronto. Não tem nenhuma coluna, não tem nenhum atributo, não é?
no meu diagrama, a entidade. Então, se isso aqui fosse uma classe na programação orientada a objetos, aqui não tem nenhum atributo. Então, para eu adicionar os atributos, por exemplo, o atributo chave, a chave primária, aquele número que identifica unicamente o usuário, eu vou colocar aqui o nome da coluna. Então, ID usuário, do tipo data type inteiro, é uma chave primária? Belongs to primary key? Pertence à chave primária? Sim. O ID usuário, eu estou dizendo que é uma chave primária. Otimize essa coluna para mim. Aí eu vou marcar aqui. É uma chave primária. Pode ser nulo, not null? Sim. Não pode ser nulo. Se eu quiser que seja nulo, eu tiro o not null, o NN. Se eu estou colocando o NN, eu estou dizendo que é not null. Tem outros atributos que eu não vou falar hoje, que a gente não vai usar hoje. É o atributo, é o índice unique. Aí tem vários outros atributos, tá? O que eu vou falar mais é o auto incremental. O auto incremente, não é? Então, a minha chave primária, quando eu cadastrar o primeiro, eu quero que automaticamente seja o número 1. O segundo, eu quero que automaticamente seja o número 2. O terceiro, eu quero que automaticamente seja o número 3. E assim por diante. Então, eu vou marcar aqui o auto-incremento. Tá vendo? Eu boto o mouse aqui em cima, ele mostra auto-incremental. Vou marcar. Pronto. Então, o ID usuário, a coluna ID usuário, é uma chave primária, primary key, certo? Não pode ser nulo e é auto-incremento. Ou seja, cada vez que eu for inserindo um novo usuário, esse número vai aumentando, vai incrementando automaticamente. Bom, nesse meu sistema que eu estou modelando, vamos olhar para o sistema. Vamos olhar aqui, ó. O usuário, no caso aqui é aluno, né? Cadê o usuário? Acho que é o outro. Eu chamei aluno, né? Mas a gente está fazendo uma rede social, tá? Vamos tentar modelar uma rede social. Então, a rede social tem um usuário. Em vez de ser aluno, é usuário, tá? Então, o usuário, por exemplo, da rede social, ele tem um nome, ele tem um e-mail, ele pode ter telefone, pode ter CPF, enfim, depende do sistema que eu estou fazendo, né? Nesse sistema aqui, nesse modelo aqui, era para o sistema para uma escola, né? Aqui, a gente está fazendo uma rede social, então é o usuário, tá? Então, o usuário tem o quê? Tem um nome, né? Então, nessa segunda coluna que eu estou botando aqui, estou chamando ela de nome. O tipo de dado já apareceu aqui, ó, varchar. Tá certo. É varchar, porque o nome pode variar. Tem pessoas que o nome é grande, tem pessoas que o nome é pequeno. Então, ele não vai gastar, não vai ser char. Se eu botar aqui char 255, eu estou dizendo que todas as pessoas. Deixa eu apagar essa coluna aqui. Espera aí. Seleciona. Delete. Se eu disser que nome é caractere com tamanho máximo 255, eu estou dizendo que todo mundo vai ter um nome que tem 255 caracteres. Ninguém vai ter a mais e ninguém vai ter a menos. Então, ele vai gastar 255 caracteres sempre. Isso não é realidade para um atributo nome, não é? O nome pode variar de tamanho. Então, eu vou dizer que é var, char, varia de tamanho. Dessa forma, ele vai criar uma outra estrutura de dados para salvar otimizado, tá? Var char, o tamanho máximo 255. É o tamanho máximo desse atributo. Se você for ler no manual, vamos lá para o manual. Vamos lá para o manual ver o var char. Então, se você for lá, eu fechei o manual, né? Não, mas eu coloquei aqui, ó. Então, ó, tipos de dados. Eu vou querer o var char. Estou pedindo para vocês lerem sobre o tipo var e varchar, certo? No momento assíncrono, tá? Então, varchar, cliquei aqui, ó. Eu vou ler para vocês, ó. Uma string de tamanho variável, uma
string de tamanho variável, certo? É o varchar, é uma string de tamanho variável, certo? Aí tá aqui, ó, a sintaxe. Varchar, abre e fecha parênteses, e você vai colocar aqui um número, que é esse M. M representa o tamanho máximo da coluna, em caracteres. O range, ou seja, como é que fala? Range em português a gente chama o quê, hein? Alguém diz aí como é a tradução de range? O range de números, ou seja, o máximo e o mínimo, os limites, né? É zero, de 0 até 65 ponto. Tá errado isso aqui, viu? Nossa, tá errado isso aqui. Não tá errado porque eu tô lendo do manual, né? Mas todo mundo sabe, tá aqui, agora sim, ó. Eu não tô entendendo o que ele tá falando, né? Mas tá aqui, ó. O MariaDB guarda valores varchar one byte ou de um byte ou de tamanhos de um byte ou de 2 bytes, tá? Vamos lá. Aqui, ó, é isso que eu quero dizer. Ó. Uma coluna varchar usa o tamanho de bytes, tá? Nos valores, que são maiores do que 255 bytes. Nossa, que coisa confusa, né? O máximo é 255, meu amigo. Certo? A não ser que no MariaDB não seja assim, né? Pelo que ele está dizendo aqui no MariaDB, no MySQL sem ser o MariaDB, o máximo é 255, tá? Aqui no manual ele está dizendo que cabe mais, né? Pelo que eu estou entendendo. A gente faz esse teste, certo? A gente tenta colocar mais do que 255, então. Não tem problema, né? Vamos mudar aqui, ó. Já que ele está dizendo que cabe mais, eu vou colocar 300, né? Se der um erro, a gente bota 255, tá? Mas o tamanho máximo é 255. Eu já sei que vai dar erro, certo? Mas vamos botar aqui 300, só para fazer um teste. Ok, nome. É uma chave primária o nome? Não, já tem uma chave primária, que é só tem uma, já tá bom. O nome pode se repetir, não vai dar certo. Pode ser nulo? Não. Todo mundo nessa minha rede social tem que ter um nome, não pode estar em branco. E o resto aqui não precisa ser autocremento, não precisa ser mais nada, tá? Bom, tem um nome, né? Vamos usar o tipo char. Então, como eu falei, o sexo do usuário, tá? O tipo de dado eu vou escolher aqui, ó, vai abrir uma opção, ó, para eu escolher, ó, tá vendo? Não precisa nem você decorar, só precisa saber o que é. Eu vou escolher o tipo char, tá? Aí eu quero só salvar M ou F. M para masculino, F para feminino. Então, o tamanho 1. Pronto. Não pode ser nulo, tá? Vamos deixar aqui o sexo pode ser nulo, só para ver o que muda, certo? O sexo pode ser nulo. Pronto. Criei aqui, ó. Vou até fechar isso aqui. Criei, tá vendo? É esse modelo aqui, entidade de relacionamento, certo? Se eu quiser ver o código SQL, eu quero ver esse código aqui do slide. Aí esse manual é confuso de ler, né? Depois a gente vai ler ele com mais calma, tá? Ó, eu quero esse código aqui. Tem como eu ver esse código? Tem. Como? Você vai clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos lá. Aí aqui, ó, copy SQL to clipboard. Copie o SQL que cria essa entidade para a área de trabalho. Copiei. Agora, como é que eu faço para ver? Eu posso ir lá na minha aba conexão. Eu já executei o use info 3, então quem não executou vai ter que executar, tá? Use info 3, e quem não criou, cria. Vou executar aqui para essa criação dessa tabela seja, então eu vou dar Ctrl V, postar. E ele fez um comando create table que tem mais opções, tá? Então eu vou sair deletando algumas coisas aqui para ficar o comando mais simples possível, tá?
Deixa eu explicar esse comando. Então, criando a tabela, né? Usuário. Create table. Esse if not exists é opcional, tá? Eu boto se eu quiser. Ele cria a tabela se ela já não existir. Se a tabela já existir, ele não cria, certo? Eu vou tirar para não confundir a gente, para ficar mais limpo. Pronto. Aqui seria o nome da minha base de dados, seria Info3, ó, Info3. Crie a tabela dentro da base de dados Info3, o nome da tabela é usuário. Como eu já usei o comando use Info3, significa que todos os comandos que eu digitar agora em diante estão sendo executados dentro de Info3, tá? Então eu vou tirar isso aqui também, certo? Eu já executei o use Info3, não precisa dizer que é dentro de Info3. Pronto. Então, olha que ele não colocou aspas simples, não. Ele colocou a acentuação, a crase, eu acho. Tá? Não foi a crase, não, foi a acentuação, né? É isso que é a crase, né? O acento, esse acento aqui, ó, que eu uso, por exemplo, para escrever o acento agudo, certo? Não é isso? Não, o acento agudo é esse aqui, né? Que é a crase. E ele usou isso aqui. É, exatamente. Tá? Não é aspas simples, não. Aspas simples é assim, ó. E o que ele está usando aqui, ó, é outra aspas. Na verdade, é o acento. A acentuação, a crase, ó, tá? É tortinho, ó, viu? Ok? Create table usuário, abre e fecha parênteses. Aí eu vou botar aqui para baixo parênteses, certo? Mas continua sendo, ele deixou amarelo aqui, ó. Viu, ó? E deixa eu pegar esse código e botar mais para cima aqui. Ó, abre e fecha parênteses. Esse engine InnoDB, eu vou tirar, tá? Por padrão, ele é InnoDB. É o tipo de algoritmos que eles vão utilizar para salvar de forma otimizada no arquivo. Então, ele está usando essa tecnologia, InnoDB. Eu vou tirar, não é obrigatório colocar. Eu estou simplificando o comando, porque esse comando aqui ele foi gerado automaticamente. Eu estou simplificando para chegar no nosso comando lá. Tá? Pronto, tirei tudo isso aqui. Vou botar o ponto e vírgula aqui no final, né? Olha só, agora vamos olhar, então, a Create Table usuário. Olha essa acentuação aqui, tá? Usuário. Aí, dentro de cada caractere desse aqui, ó, de cada acentuaçãozinha dessa, tá? De cada crase, é que ele coloca o nome da tabela e também o nome de cada coluna, certo? Nesse exemplo que está lá no aqui, ó, volta. Não tá assim, tá? Então a gente vai ver se no MariaDB se aceita assim também, certo? Vamos fazer um teste. Aí eu boto toda a configuração, ó, int not null, não pode ser nulo, é do tipo inteiro, o ID usuário é minha, certo? Chave primária. Auto incremento, automaticamente vai ser 1, depois 2, depois 3, depois 4, tá? Para ele dizer que é chave primária, ou eu vou aqui e escrevo primary key, igual como está lá no slide, ó. Eu escrevi aqui, ó, primary key. Ou eu escrevo aqui, ou então, depois que eu disser todas as colunas, eu faço uma configuração para algumas colunas. Aí eu digo que a minha chave primária é a coluna ID usuário. Também pode ser assim, tá? Eu vou deixar assim, é outra forma de fazer, certo? Ou eu escreveria aqui, primary key, tá? Eu vou fazer das duas formas. Beleza, vírgula. O nome desse outro atributo, dentro dessas aspas, varchar 300. Bom, pelo que eu saiba, é só até 255. Então, aqui é para gerar um erro, tá? Not null, não deixa ser nulo, vírgula. O sexo é do tipo caractere, só tem um tamanho, tamanho 1. Aceita nulo, ó, ficou aqui null, tá vendo? Ó?
Os que não aceitam nulo é not null, né? E os que aceitam nulo é null, tá? Vírgula. Aí, como eu não falei que qual é a chave primária aqui, aí no final da configura, de cada uma das colunas, eu vou configurar algumas coisas ainda da tabela. Aí eu estou configurando quem é a chave primária. Primary key e de usuário. Acabando isso, fecho o comando, ponto e vírgula no final. Vamos executar para ver se vai acontecer alguma coisa? Acho que vai dar erro, né? Então eu vou selecionar e vou executar. Vamos ver lá embaixo. Não deu erro não, ó. Funcionou corretamente, tá certo. O MariaDB aceita mais do que 255. Pessoal, apesar do MariaDB ter aceitado não ter gerado erro, então, se eu criei a tabela, tem como eu ver essa tabela, professor? Tem. Exibindo as tabelas. Exibindo as tabelas com o comando show tables. O comando show tables exibe as tabelas, tá? Então eu vou executar aqui o comando show table para ver essa tabela que eu criei. Tá aqui, ó, a tabela usuário. Professor, mas eu queria ver as configurações dessa tabela. Então você vai usar o comando descrevendo as configurações da tabela. É o comando describe e o nome da tabela, usuário. Certo? Então a tabela usuário foi criada, não deu erro, aceitou mais do que 255 para o atributo vachar. Interessante. Porém, eu aconselho vocês a, por padrão, colocar o máximo até 255, porque pode ser que em outro SQL, pode ser que no MySQL, sem ser o MariaDB, ele não aceite. Tá? Mas eu vou deixar aqui 300, ok? Então, quando eu apertar Describe o usuário, ele vai mostrar mais informações sobre essa tabela. Então, vamos lá, executar. Aí aqui, ó, field, coluna, ID usuário, nome e sexo. O tipo da coluna, do tipo inteiro, tamanho 11, vachar 300, funcionou, e char, tamanho 1. Aqui é o tamanho máximo, tá? Do vachar, ele pode gastar menos. Aceita nulo o ID usuário? Não. Aceita nulo o nome? Não. Não é? Não aceita nulo, tá? O sexo aceita nulo? Yes. Porque aqui no comando, ó, a gente disse que ID usuário é not null, não é? O nome é not null, porém sexo é null. Então aceita. Quem é a chave primária? Aí eu falei aqui, ó, primary key é ID usuário. Aí tá aqui. Key, quem é? Key ID usuário. Chave primária. Valor default, valor padrão, que já vem cadastrado, não tem. Tem alguma informação extra? ID usuário é auto-incremento. Toda vida que eu cadastrar um novo usuário, vai ser, esse ID usuário vai aumentar o número do novo usuário, tá? Vai ser 1, depois 2, depois 3, depois 4. Pronto. Criou, professor. Mas se eu quisesse criar do outro jeito, não dava certo, não? Se eu quiser deletar essa tabela, se eu quiser deletar, é o comando drop table, tá? Então, tá lá no slide, ó. Se eu quiser deletar, vamos lá. Então, para deletar a tabela, é o comando drop table, nome da tabela. Certo? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou digitar, eu quero deletar essa tabela para criar agora, não assim como com essas crases, como se fosse aspas simples, não assim, e não colocando primary key aqui, ó, mas colocando aqui junto, igual como está lá no slide, certo? Então, eu vou usar o comando drop table para deletar, tá? E quero criar assim, do jeito que está aqui, dessa outra forma. Vamos tentar, então, vamos deletar, certo? Então, para deletar é como? Para deletar, deletando a tabela usuário. É drop
table e o nome da tabela, o usuário. Professor, Oi, pode falar. a internet caiu aqui um pouco, eu não sei se o senhor falou sobre isso. Ali no ID usuário, é o int, aí do lado tem 11. Significa que são 11 caracteres, o ID? Não, significa o tamanho desse inteiro, certo? Esse 11 eu só vou saber lhe dizer lendo o manual. Vamos lá ler o manual. MariaDB, né? Mas provavelmente é o tamanho de... não deve ser só 11 caracteres, não. Será? Vamos lá. Então, eu vou voltar. Vou pegar o tipo int. Tem vários int, né? Provavelmente esse é o int aqui, normal. Foi isso aqui que a gente botou. Aí int, aí tem m, né? Aí int, um inteiro de tamanho normal. Quando ele está marcado unsigned, mas ele não está marcado no nosso caso, certo? Significa que ele não tem sinal. Então ele vai de 0 até esse número aqui, ó. Tá? Quando ele está marcado sem sinal, certo? De outra forma, ele vai de menos esse número grandão até esse outro aqui, se ele tiver sinal, que é o que vem por padrão. Então, o nosso inteiro ele está marcado como um número que tem sinal, tá? Tá, beleza. Há outras coisas que não tem a ver. Aí o que mais? E ele não falou o que é esse M, né? É o tamanho. Tamanho máximo, provavelmente é isso. Tamanho máximo é 11. Vamos fazer um teste. Ah, tá aqui, ó. É porque eu não li. Tá aqui, ó. Vamos ler então essa frase aqui. Uma frase grande, vamos lá. Se a coluna foi configurada para preencher com zero, todos os valores irão ser pré-preenchidos por zeros. Então, se a coluna estiver configurada por zero fio, por padrão vai estar tudo com zero ali, tá? Então, os valores que contêm o número inteiro de m dígitos. Minha nossa, que frase difícil, né? Professor, Oi, ele já teve que sair porque ela foi para uma consulta, viu? tá bom. A aula vai terminar de 9h30 ou de 9h45? De 9,5, porque eu peguei direto, né? Vou terminar já, tá? Então, aquele valor lá 11 são os dígitos, só cabe um número de 11 dígitos. Então a gente vai tentar colocar um número que tem mais de 11 dígitos para ver o que acontece, tá? Aí a gente teria que escolher um outro tipo de int, certo? Aí tem uns exemplos aqui, ó. Aí tem vários exemplos complexos, tá entendendo? Aí tem que ir lendo com calma. Por isso que ele tem o tiny int, o small int, o medium int e o big int. Sacou? Então então no caso que ele está dizendo aqui para a gente é que o tamanho máximo de dígitos é 11, né? Então a gente depois vai tentar fazer um teste, colocar mais do que 11 para ver o que é que acontece, tá? Bom, vamos tentar fazer do outro. Ixi, não vai dar tempo não de fazer do outro jeito. Já vai acabar agora, né? Peraí, então. Tirar a lupa. Na próxima aula, a gente não vai. Eu nem deletei a tabela, tá? Eu vou deletar, certo? Então, aqui vai deletar a tabela usuário. Se eu mandar show tables, não vai ter, porque eu deletei, certo? Aí, na próxima aula, a gente vai criar a partir disso aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo, beleza? É para dar certo. Deixa eu voltar para a sala de aula. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Pega direto. Eu não tô vendo o chat, foi mal. Pá, 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 pá.
Tá, beleza, pessoal. Eu só vou ver aqui quem é que foi para consulta. Foi Elísia. E agora deixa eu ver a galera que está aqui presente. Eu vou filmando aqui, ó. E aí depois eu vou apagar a tabela, é isso. Drop table usuário, tá? Drop table usuário. Pode apagar a tabela, porque a gente vai criar de novo de acordo com o slide ali, tá? Mas é um comando mais simples ainda. Ou seja, o comando que o MySQL Workbench gera para mim, porque a gente gerou esse comando a partir daqui, ó. Ele vem com mais coisas escritas, a gente foi apagando, certo? Mas é bom saber fazer por ele, é mais rápido, né? Você não precisar ficar digitando, mas também é bom você saber digitar o comando decorado, certo? As duas formas, tá? Pessoal, vamos finalizar. Agradeço a todo mundo pela aula. Eu vou parar de gravar a aula para ficar salvo. Isso. Vou parar antes de vocês sair. Peraí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então, aqui é paralisar a gravação. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado. Interromper a gravação. Próxima aula a gente volta, então, tá?